Esses são os 74 comandos que todo técnico, analista em cibersegurança ou curioso em tecnologia deveriam conhecer. Abre o menu Iniciar, escreve CMD e dá um clique no prompt de comando. Ou você pode usar os atalhos tecla Win mais R e escrever CMD e dá Enter. Primeiro comando ipconfig. Escreve esse comando, dá Enter, ele vai exibir informações das configurações de endereço IP do seu computador. Para você limpar a tela, CLS. O segundo comando, System Info. Escreve, dá Enter. Ele vai exibir as informações sobre o seu Windows instalado. Informações de sistema. São literalmente todas as informações. O terceiro, NetStat. Ele vai exibir estatísticas de rede. O quarto, WhoAmI. E ele vai exibir o nome de usuário, e aqui é o usuário atual, aquele que você está logado. O quinto, GetMac. Ele vai exibir as informações das suas placas de rede instaladas. E aqui no caso é o endereço MAC. E se você quiser, você pode repetir esse comando, dar um espaço, acrescentar /v e dar Enter. Desse jeito você vai ter informações detalhadas sobre seu dispositivo de rede, inclusive o MAC address de cada um. Aqui você vai ver que eu tenho 4 dispositivos. Um é meu dispositivo fixo, é o real, e os outros 3 são dispositivos virtuais criados pelas máquinas virtuais que eu utilizo nos meus testes. E aqui eu tenho VMware e VirtualBox. O sexto, hostname. Ele vai exibir o nome do seu computador. O sétimo comando, ver, que é para exibir a versão do Windows instalada. E se você quiser, winver, para exibir mais detalhes sobre a versão do seu Windows instalada. E aqui ele vai exibir esses detalhes numa janelinha pop-up. Nós podemos utilizar o comando ping para poder fazer teste de conectividade de rede. No caso seria assim, ping, espaço e o endereço. Vamos testar com o próprio endereço da Google, www.google.com, dá o Enter. O seu computador vai enviar uma requisição para a Google e a Google vai mandar uma resposta para o seu computador. E com isso você consegue medir o tempo que levou para essa requisição chegar até lá e o tempo que levou para retornar a resposta. Inclusive, você consegue verificar se teve perda de pacotes, o tempo de delay dessa resposta, enfim, informações cruciais para quem quer fazer um teste de rede. E você pode acrescentar mais um parâmetro no ping, que seria o próprio ping, espaço, -t, espaço, o endereço. Desse jeito, você vai disparar a requisição de ping de forma ininterrupta. Isso aqui é para você fazer um teste muito mais consistente para que você tenha resultados que farão diferença no seu diagnóstico de rede. E para interromper essas requisições, basta utilizar o atalho Ctrl+C. E quando você fizer isso, as estatísticas desse teste de ping serão exibidas aqui embaixo. Décimo comando, traceRT. Se você apenas escrever esse comando e der Enter, ele vai exibir para você algumas sintaxes para você utilizar isso. Por exemplo, traceRT microsoft.com. Desse jeito, eu vou estar fazendo o rastreamento de rota que a minha máquina está utilizando para me conectar ao servidor da Microsoft. E aqui vão aparecer várias informações detalhadas, como endereços IPs, tempo de resposta, enfim. É um comando que é muito utilizado por analistas de rede para fazer diagnóstico. E para cancelar isso, Ctrl+C. Você pode utilizar o comando nslookup para fazer consulta a servidores DNS. Como eu não defini nenhum endereço para poder fazer consulta, ele vai ficar nessa telinha. E aí eu aperto o Exit, saio do nslookup, agora eu repito o comando, dou um espaço, e coloco o endereço que eu quero fazer essa verificação, por exemplo, google.com. E eu vou obter as respostas referentes a Google, referentes ao servidor DNS da Google. Infelizmente, a Google não me permite ter uma resposta autoritativa para isso, ou seja, eu não vou ter as informações reais, ou pelo menos as informações atuais da Google, do servidor DNS da Google. Mas você entendeu como é que funciona. Para você verificar a lista de processos em execução no seu Windows, Task List. E para você finalizar um processo, Task Queue. E aqui eu vou finalizar o processo calculatorApp.exe. Então eu venho aqui embaixo, escrevo Task Queue, espaço, barra, IM maiúsculos, que é para definir o nome específico do processo. Agora sim eu posso dar o espaço, escrevo o nome do app, dou um espaço, barra F maiúsculo, para forçar a finalização desse processo. E dou Enter. O processo calculatorApp com PID 4956 foi finalizado. E para verificar se ele realmente foi finalizado, eu rodo aquele comando de novo
E agora você vai ver que esse processo não está mais aqui, não está mais em execução. Para fazer a verificação e reparo de arquivo de sistema do Windows, o comando é sfc espaço barra scannow. E esse eu não vou executar porque se eu fizer isso, vai atrapalhar a gravação desse vídeo. Mas se eu colocar apenas sfc e der Enter, ele diz que eu preciso estar executando o prompt como administrador. Beleza, você entendeu para que serve. Um outro comando muito utilizado para diagnóstico de disco é o checkdisk. E ele é assim, chkdsk. Só isso. Se você escrever esse comando der Enter, ele fala que eu não tenho privilégio suficiente, ou seja, eu não sou administrador. Então eu teria que executar o prompt de comando como administrador. Botão direito nele, executar como administrador. E a sintaxe correta seria chkdsk, espaço, a unidade que eu quero fazer a verificação, no caso aqui seria o C dois pontos, espaço, barra F. Só que eu não vou executar, primeiro porque eu não estou executando o prompt como administrador, segundo porque se ele rodar vai atrapalhar. Para você gerenciar partições, o comando é diskpart. E quando você executa esse comando, aparece uma outra janela do prompt, só que dessa vez com o diskpart em execução. E aí você precisa conhecer esse aplicativo para utilizar as suas funções. Eu vou deixar aqui na descrição o link com um manual, um tutorial com vários comandos e explicações sobre cada um deles para a utilização do diskpart. Caso você queira formatar o seu disco pelo próprio prompt, o comando é format. E a sintaxe fica format, espaço, a unidade que você quer formatar, espaço, e agora você pode definir o tipo de arquivo de sistema que você quer que essa nova formatação tenha como atribuição. No caso, vamos supor que você queira formatar um disco como NTFS. O comando vai ser format, espaço, a unidade desse disco, espaço, barra fs, dois pontos, NTFS, que seria o padrão que eu gostaria de usar para formatar esse disco. Para você copiar o arquivo de um lugar para outro, o comando é xcopy. E a sintaxe de uso é assim, você escreve xcopy, espaço, o local completo, junto do nome do arquivo que você quer copiar. Vamos supor que eu tivesse um arquivo aqui na raiz do C chamado papainoel.exe e quisesse copiar esse arquivo para outro lugar, vamos supor para a unidade D. É só colocar esse comando dessa forma, dar um espaço e definir o local de destino para essa cópia, que no caso seria D dois pontos, contra barra. Agora, se você estiver procurando por uma ferramenta mais avançada para cópia, você pode utilizar o Robocop, que é só você escrever Robocop. A sintaxe de utilização é a mesma. A diferença é que essa ferramenta tem alguns recursos a mais. Enfim, testa e vê qual que se adequa melhor àquilo que você precisa. Para você listar diretórios no Windows ou em qualquer subpasta ou pasta, o comando é o dir. Então, por exemplo, como eu estou dentro da minha pasta de usuários, eu estou em C dois pontos contra barra users contra barra Victor. Para eu voltar para a raiz, eu uso cd contra barra, dou Enter. Agora eu estou na raiz. Então, se eu escrever dir, o CMD vai exibir para mim todas as pastas que eu tenho em C. Então, por exemplo, se eu quiser entrar em uma dessas pastas, eu utilizo o comando cd. cd espaço, e aqui eu posso botar simplesmente o nome da pasta que já está sendo exibida dentro dessa unidade que eu estou agora, que no caso é a pasta para a unidade C. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero entrar em meus apps. cd espaço, meu, e aperto o Tab para ele autocompletar. Dou Enter. Agora eu estou dentro de meus apps. E aqui dentro eu posso verificar quais pastas existem aqui. E é o comando dir também. Simples. Caso eu queira criar um novo diretório, o comando é md. Então pensa o seguinte, eu estou dentro de C dois pontos contra barra, meus apps. Se eu escrever o comando md espaço em um nome qualquer, eu vou estar criando uma pasta com esse nome dentro de meus apps. Sacou? E se eu quiser remover, é só usar o comando rd. Então, por exemplo, eu vou criar uma pasta chamada Teste Vitão. Criei dentro de meus apps. Para ver se realmente essa pasta foi criada, eu rodo o comando dir. E aqui você vai ver que existe uma pasta chamada Teste Vitão. E agora eu quero remover essa pasta. rd espaço Teste Vitão. Eu não preciso escrever tudo, eu posso colocar apenas a primeira letra e apertando o Tab para ele autocompletando. E agora eu dou Enter. E para vermos se o comando realmente funcionou, eu listo todos os diretórios novamente. E você vai ver que agora não existe mais essa pasta. E o comando para você remover um arquivo e não uma pasta é o comando del. É só escrever o comando del, dar o espaço e o nome do arquivo. Caso você queira copiar arquivos, o comando é o copy e a sintaxe de uso é copy espaço, o local completo do seu arquivo, por exemplo, c dois pontos contra barra teste.txt, espaço e o local de destino. Então, vamos supor que eu quisesse jogar para uma pasta dentro da unidade D. Então, sei lá, vamos supor que eu tenho uma pasta lá chamada teste. Ficaria assim.
Para mover arquivos, o comando é o move, e a sintaxe de uso é a mesma de antes. Para renomear os arquivos, o comando é o rem, e aqui é a mesma coisa de antes. Você escreve rem espaço, o nome do arquivo que estiver dentro da pasta que você está utilizando. Só que lembre-se, todos esses comandos podem ser utilizados sem que você esteja de fato dentro da pasta que tem o arquivo ou pasta que você está querendo tratar. Para isso, basta você botar o comando, espaço, e o caminho completo do arquivo ou pasta que você está querendo fazer alguma alteração. Para exibir o conteúdo de um arquivo de texto do tipo TXT, o comando é o type. Então, vamos lá. Eu vou voltar para a raiz, vou entrar na pasta com os perfis de usuários, vou listar os diretórios, vou entrar na pasta do meu perfil de usuário, vou listar os diretórios, vou entrar em desktop, vou listar os diretórios. Agora eu vou entrar na pasta que eu tenho aqui para gravação de vídeos. Posso listar os diretórios, eu vou entrar em VitonTech, listar os diretórios. Agora eu vou lá em gravar, listar os diretórios, e eu estou na pasta 74 comandos, né? Então eu venho aqui cd, espaço, 74 comandos, pronto, agora eu estou nessa pasta. Eu posso listar o que tem aqui dentro, e aqui eu vou ter um arquivo TXT. Então eu vou botar aqui o comando type, espaço, 74 comandos.txt, e dou Enter. Ele vai exibir para mim o conteúdo desse TXT no meu próprio prompt, o que é bem interessante. Para procurar uma palavra específica dentro de um arquivo TXT, o comando é find. E você usa ele assim, find espaço, o local do seu arquivo. E o uso desse comando é muito simples. Você vai botar find espaço, entre aspas, o termo que você está procurando, por exemplo, gravação, fecho aspas, dou mais um espaço e coloco o caminho completo do arquivo mais o nome do arquivo. Então vamos supor que eu estivesse tentando verificar um arquivo em C:/teste.txt. Essa seria a forma de procurar o termo gravação dentro desse arquivo, caso ele existisse e caso esse termo esteja descrito em algum lugar desse texto que eu vou ter nesse arquivo TXT. Se você quiser procurar por strings dentro de um arquivo TXT, o comando é findstr. E o uso desse comando é curioso até. Você vai fazer o seguinte, vamos supor que eu quero verificar pela string DNS dentro dos resultados quando eu executar o comando ipconfig na minha própria máquina. O uso seria assim, ipconfig, espaço, /al para exibir todas as informações de rede, espaço, o famoso tubo, espaço, agora sim, findstr, espaço, o nome da string, e dou Enter. Ele vai exibir para mim apenas os itens que tiverem essa string definida. Sufixo DNS primário, específico, servidores DNS, enfim, tudo que tiver DNS vai ser exibido para mim. Se eu quiser classificar o conteúdo de um arquivo TXT em ordem alfabética, o comando é sort. Então, vamos supor que eu quero fazer essa classificação de um arquivo teste.txt que está em C+. Eu vou escrever sort, espaço, esse carinha que eu esqueci o nome, espaço, o local do meu arquivo e o nome do arquivo, com a sua extensão. Só isso. E se eu quiser comparar conteúdo de arquivos TXT, o comando é o comp. E a sua utilização também é simples. Comp espaço, o nome do primeiro arquivo, espaço, o nome do segundo arquivo. E para você comparar as diferenças entre dois arquivos TXT e exibir essas diferenças, o comando é o fc. E o uso é o mesmo de antes, fc espaço, o nome de um arquivo, espaço, o nome do segundo arquivo. Para exibir a estrutura de diretórios, só que de forma gráfica, o comando é o tree. Então, vamos supor que eu quero exibir a estrutura do meu C++. Então, a utilização vai ser tree, espaço, C, contra barra. E vai ficar bem grande porque a estrutura de C é gigantesca, né? E eu esqueci desse pequeno detalhe. Mas, enfim, é assim que funciona. Ficaria interessante porque parece uma coisa até hacker, né? E ele continua, cara. Então, eu vou cancelar isso, porque ele vai listar tudo que existe aqui dentro, mas você entendeu o propósito. Caso você queira alterar atributos de arquivos, o comando é o attrib, com 2 T's. Então, você vai escrever attrib. E para utilizar, você escreve esse comando, define qual tipo de atributo. Vamos supor que eu queira colocar mais R, de leitura. Lembre-se que read é leitura, ou R, write, que é escrita, é o W. Tem outros atributos, tá? Então, recomendo que você estude um pouquinho a respeito para saber como fazer essas configurações de atributos da forma correta. Mas é basicamente assim que se usa. Você coloca o attrib espaço, o atributo espaço, o caminho completo, mais o nome do arquivo. Então, vamos supor que fosse teste.txt em C++. Seria essa forma de utilizar o comando. Para você exibir ou alterar criptografia de arquivos, a estrutura de criptografia, o comando é o cipher. Então, vamos lá. Eu vou entrar em D2 na minha unidade D,
Vou exibir os diretórios. Aqui eu tenho um diretório chamado temp. Então, para utilizar o Cypher, eu escrevo Cypher, espaço, o tipo de atribuição que eu vou querer, espaço, o próprio caminho da pasta, que no caso vai ser downloads. Dou Enter. Ele disse que eu criptografei aquele arquivo e é isso, já está funcionando. Só que você precisa, antes de utilizar esse comando, aprender os atributos que tem associados a ele, para você depois não ficar perdido, tá? Como eu fiz isso? Então, para descobrir quais são os atributos, eu posso escrever Cypher, espaço, /help. Agora eu vou ter todos os comandos e todas as sintaxes possíveis para utilizar junto do Cypher. E se eu quiser descriptografar um arquivo ou uma pasta, eu vou usar o comando Cypher, espaço, /d e o nome do diretório, que no caso aqui é temp. Pronto, minha pastinha temp agora não está mais criptografada. Interessante que existe isso dentro do próprio Windows e você pode gerenciar pelo próprio prompt de comando, né? Enfim, se você quiser exibir ou alterar a compactação de um arquivo, o comando é o compact. E o uso é compact, espaço, /sintaxe, espaço, o caminho e o nome da pasta. E para você descobrir quais são as sintaxes, compact, espaço, /help. Todo comando que você quiser utilizar no Windows, para você entender as sintaxes que existem para ele e a forma de utilização, basta você escrever o nome do comando espaço /help, que o prompt vai exibir para você todas essas instruções, beleza? Para você gerenciar configurações de energia, o comando é power cfg. Se eu só fizer isso, não vai funcionar, porque eu preciso atribuir algum tipo de parâmetro para a execução desse comando. Então, deixa eu voltar aqui para o meu C, power cfg, espaço, aí, por exemplo, /energy. Ele requer privilégio de administrador, então eu não vou conseguir executá-lo. Mas é assim que funciona. Para desligar ou reiniciar o computador, o comando é o shutdown. Só isso. Escreve isso, dá Enter. Eu não vou fazer isso agora, óbvio. E você pode definir também atributos para esse comando. Por exemplo, shutdown, espaço, /help. E aqui eu vou ter todos os atributos possíveis para o shutdown. Você pode forçar desligamento, desligar mediante características e situações específicas, combinar com uma opção de desligamento, execução de atualizações do Windows Update, entre outras coisas. Para atualizar as políticas de grupo, o comando é gp-update. Para exibir o resultado das políticas, o comando é gp-result e a sintaxe. No caso, eu vou utilizar o /r. Basicamente, ele vai listar tudo quanto informação referente a isso, só que pode ser que demore um pouquinho, então vou cancelar. Para você gerenciar contas de usuário, o comando é net espaço user. Aqui eu consigo listar os usuários que existem na minha instalação do Windows e a partir daqui eu posso gerenciar tudo. Por exemplo, eu posso rodar o comando net user espaço, o meu próprio nome de usuário, espaço, new password, espaço, e definir uma nova senha para o meu perfil de usuário. Só que eu não vou fazer isso agora, né? Para gerenciar grupos locais, o comando é net, espaço, local group. E a mesma coisa de antes, você precisa escrever esse comando, dar um espaço, definir o tipo de atribuição, o tipo de execução que você vai querer fazer com esse comando, e é isso. Para você iniciar um serviço de rede, net start. Para você interromper o serviço de rede, net stop. Para você abrir a ferramenta de configurações de rede, net sh. E agora eu já estou dentro dela. Só que para saber utilizá-la, eu preciso conhecer os comandos que estão disponíveis nessa ferramenta. E para isso eu recomendo você dar uma olhada na documentação oficial da Microsoft para esse comando. Para sair dele, exit. Para gerenciar serviços do Windows, o comando é sc. Então, vamos fazer um teste. sc espaço carry, ele vai exibir para mim tudo quanto é serviço que está em execução. E do lado, as atribuições e características para esses serviços. Por exemplo, se ele é um serviço que pode ser finalizado, que ele não pode, se ele pode ou não ser pausado, e se ele é um serviço que ignora desligamento, dentre outras atribuições. Para gerenciar o registro, o comando é o reg. Só que se eu simplesmente jogar esse comando, nada vai acontecer. Então, recomendo de novo documentação oficial da Microsoft para você ver tudo quanto é sintaxe e funções do aplicativo reg, que pode ser executado via prompt de comando. Se você quiser rodar um programa, só que utilizando as credenciais de um outro usuário, o comando é run as, ou run as. Muita gente fala que é run as. Mas é run as, executar como. E o uso desse comando é muito simples. Você vai botar run as, espaço, /user, 2 pontos. Agora você escreve o nome do usuário. Vamos supor que eu tivesse um usuário chamado VTTK aqui na minha máquina. Dou espaço e o que eu quero executar com esse usuário. No caso, vamos supor que fosse o próprio CMD. É assim que funciona o comando. Essa é a sintaxe de uso. Para agendar comandos e programas, a ferramenta que você procura é o SCH Tasks.
E para o seu uso, eu recomendo ler alguma documentação, seja da própria Microsoft ou algum tutorial de terceiros, porque gerenciar e agendar comandos e programas é uma função do Windows muito valiosa, só que ao mesmo tempo ela tem lá o seu nível de complexidade. E não cabe aqui tentar te explicar cada forma que você tem para utilizar esse comando, essa ferramenta, porque as possibilidades são gigantescas e só isso aqui, de repente, iria precisar de um vídeo inteiro para poder te mostrar tudo que é possível e como fazer da forma correta. Basicamente, você roda esse comando, dá espaço, define as atribuições e tipo de parâmetro e qual programa e tal você vai estar agendando e tal, só que fica um pouco mais complexo e demorado de explicar tudo. Mas a ferramenta é essa e ela funciona direitinho dentro do prompt e ela tem essa função, essas funções. Existe também uma ferramenta para a linha de comando do próprio Windows. E isso aqui é uma ferramenta muito importante porque ela serve tanto para você executar tarefas legítimas do Windows, de administração de sistemas, né? Quanto para você acabar utilizando isso aqui de forma nociva. É um comando, é uma ferramenta do próprio Windows utilizada por muitos invasores, muitos hackers no mundo inteiro. O comando é o wmic e, cara, é complicado ficar explicando muita coisa sobre isso porque tem muita informação aqui. E tem muita coisa que tem muita particularidade e muito detalhe. Se vocês quiserem, talvez eu possa trazer um vídeo só sobre o wmic, mas fica para uma próxima oportunidade. Para verificar ou modificar associações de extensão de arquivos, o comando é o assoc. O seu uso é assoc espaço ponto a extensão. Então, por exemplo, se eu quiser verificar informações sobre as extensões txt, assoc espaço ponto txt, ele vai mostrar para mim o tipo de atribuição que existe para esse formato de arquivo. No caso, é um arquivo de texto. Ele bota .txt é igual a txt-file. Então, vamos supor que eu faça isso para mkv. Ele não encontrou nada. Beleza, então vamos tentar AVI. Também nada. Eita, então vamos tentar .doc. Ih, mané, tá complicado. O que mais? Help file. Enfim, entendeu para que funciona, né? Para exibir ou modificar tipos de arquivos, o comando é ftype. Então, por exemplo, eu posso botar ftype espaço txt-file. Só que eu não vou fazer essa alteração aqui, óbvio. Para exibir drivers de dispositivos instalados, o comando é driver carry. É esse cara, no Enter. Ele vai exibir todos os drivers de dispositivos que eu tenho instalados no meu Windows. E aqui você começa a perceber a quantidade de coisa que tem instalado e a gente nem faz ideia. Para exibir informações do sistema, msinfo32. E vai abrir essa tela do próprio Windows. É uma tela de informação de sistema com tudo quanto é informação. É bem completo isso aqui, galera. Para abrir o console de gerenciamento da Microsoft, o comando é mmc. E é essa janela. Para abrir o visualizador de eventos do Windows, o comando é esse. Event VWR, que é Event Viewer. Basicamente é essa tela que vai aparecer para você. E aqui tem muita informação interessante. Enfim, brinca com isso aqui, até para você aprender como identificar e como entender os eventos que o Windows vai registrando e mostrando para a gente. Para abrir o console de gerenciamento de serviços, o comando é services.msc. Escrevendo isso, dando Enter, vai abrir uma janelinha, que é o próprio console para gerenciamento de serviços do Windows, que é essa janela aqui. Para abrir o gerenciador de dispositivos, o comando é dev mgmt.msc. É essa janela. Para abrir o gerenciamento de disco, é esse cara aqui, diskmgmt.msc. Para abrir o gerenciador de tarefas do Windows, o comando é o taskmgr. Para abrir o monitor de desempenho do Windows, o comando é perfmon. Para abrir o monitor de recursos do Windows, o comando é raismon. Para abrir a tela de configuração de sistema, é o msconfig. E esse eu nem preciso demonstrar. Para abrir o painel de controle, o comando é o control. Para abrir a conexão de áreas de trabalho remota, mstsc. Só que ele não vai funcionar na minha máquina porque eu não tenho os recursos para a conexão de áreas de trabalho remota ativados no meu Windows. Mas o comando é esse. Para abrir a limpeza de disco, Clean Manager, Clean MGR. Escreve isso, dá Enter e vai abrir aquela telinha de limpeza de disco do Windows. Para desfragmentar uma unidade do seu HD, o comando é o defrag, espaço, a unidade. No caso, vamos supor que fosse C dois pontos. É só escrever isso e dar Enter. Para abrir o utilitário de sistema de arquivos, o comando é o fsutil, espaço, fsinfo,
espaço, por exemplo, drives. Fazendo isso, ele vai mostrar para mim as unidades que eu tenho no meu computador, que serão unidade C e D. No caso aqui são 2 HDs. E agora estamos chegando no comando 70. Esse aqui é um comando para exibir ou definir variável de ambiente path. E o comando é path. Pronto, ele vai mostrar para mim a variável que eu tenho padrão no meu próprio sistema. E se você quiser, você pode pesquisar a documentação oficial para você poder fazer alterações e configurações ou definir novas variáveis a partir do próprio prompt, usando esse comando. Lembre-se que para isso funcionar, você tem que executar o prompt de comando como administrador. E aí, para você exibir, definir ou remover variáveis de ambiente, o comando é o set. Basicamente é isso. Só que óbvio que eu não vou rodar aqui. Eu posso exibir mensagem na tela, ou ativar ou desativar o eco de comando. No caso é o tal do echo, SHO. E aí vamos supor que eu queira exibir uma mensagem da minha própria tela. Echo, olá galera. Pronto, ele vai mostrar isso para mim. Besteira, né? Pois é, parece. Mas isso aqui é interessante, porque você consegue utilizar funções pela sua própria rede a partir de um único comando do seu terminal, do seu prompt de comando. Não vou entrar em detalhes, mas dá para fazer muita coisinha interessante e até muita trollagem com amigos dentro de uma empresa, o que eu não recomendo, tá? Isso pode gerar um problema bem grave para você. E claro, para limpar a tela, como eu já mostrei e venho usando desde o início desse vídeo, o próprio CLS, que significa Clear Screen, tá? Mas é uma abreviação. E por fim, o comando 74 é o comando carry, que ele exibe informações sobre processos em execução de um servidor host de sessão de área de trabalho remota. No caso, é o host de sessão RD. Só que como eu não tenho a área de trabalho remota ativa no meu computador, esse troço não vai funcionar para mim. Então, o comando seria esse aqui, ó. Carry, espaço, process, espaço, asterisco. Desse jeito, eu exibiria todos os processos relacionados ao host de sessão RD, tá? Aí vai aparecer tudo como desconhecido para mim e tal. Tudo quanto é sessão que tem ativa vinculada a esse tipo de recurso vai aparecer para mim. Só que não vai ter muita utilidade agora, pelo menos para mim, né? Mas enfim, o comando é esse, é para isso que ele serve e ele realmente funciona. E para fechar a tela do seu prompt de comando, você pode clicar no X ou escrever exit. É isso, galera. Eu espero que esses comandos tenham alguma utilidade prática para vocês, mesmo que vocês não venham utilizá-los, pelo menos que vocês tenham agora aprendido algo interessante. E aproveitando o embalo, se você quiser uma tabela com todos esses comandos, as descrições, sintaxes de uso, resumo, né, pelo menos, aqui na descrição vai ter um link para o meu GitHub. E lá eu vou estar disponibilizando um PDF com tudo isso que eu te mostrei nesse vídeo. Agora sim, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta o que achou e compartilha para dar aquela força. E é isso. Tamo junto, galera. Fui!